a minha percepção é que esse desenvolvimento dos sentidos, eles têm sofrido muito com esse novo jeito em que a gente vive. E de formas muito simples, que se a gente exemplifica, as pessoas vão conseguir perceber, talvez meu filho tenha isso. Por exemplo, dificuldade com texturas, eu não piso em grama molhada, eca, areia. Se a criança se suja, ela fica em pânico, ela precisa se limpar imediatamente. Ou essa roupa pinica, eu não quero isso em mim. Então, acho que o movimento também tem uma... Quando você fala do movimento, eu acho esse sentido tão incrível, porque ele é tão fluido, mas ele também pode ser tão prejudicado. Crianças que até um pouquinho mais velhas, 4, 5 anos, elas se trombam em todo mundo. E eu noto isso, eu gosto muito de crianças pequenas, obviamente. Estou abaixo, aí olho no olhinho delas. E tem crianças que elas param aqui, assim, para falar comigo, que eu tenho que ficar para trás. E a sensação é, você não entendeu que eu estou aqui, o seu nariz está quase encostando a pontinha do meu nariz? Isso tudo tem relação com os sentidos? Tem. E, nesse caso, tem a ver com o sentido do tato, né? Não tem o conhecimento da fronteira. Olha que interessante. Né? Mas é claro que esses sentidos todos que eu mencionei, e que são os mais importantes na primeira infância, e que são base fundamental para depois se converter também na base cognitiva, eles precisam ser integrados. Então, do ponto de vista motor, como estava dizendo, de um lado tem o desenvolvimento da motricidade, grosseira e fina, e de outro tem esses sentidos. Então, por exemplo, criança que é capaz de andar na guia, né? Ou que andava num tronco de árvore, né? Equilibrada, ou a perna de pau, pular corda. Você precisa muito do sentido do movimento e do equilíbrio para ser capaz de fazer essas coisas. E vocês não têm noção o quanto que, por exemplo, pular corda vai ajudar a aprender matemática, por exemplo. Nossa, explica isso melhor. Maravilhoso. Ritmo. Nas escolas Waldorf, as crianças vão aprender a tabuada com ritmo, jogando bola, por exemplo. Né? Então, tem algo do contar e das operações fundamentais, né? Que, claro, também a gente se serve também de outros estratagemas, mas muito dessa vivência do ritmo, dos intervalos, né? Tudo isso primeiro é vivenciado, incorporado, depois vai poder ser elevado à consciência, né? Tem um monte de habilidades no corpo que tem que ter alcançado uma certa maturidade para facultar justamente a interiorização dos processos que estão implícitos na alfabetização, no aprendizado dos números e das operações fundamentais. Então, a gente não tem noção do quanto uma coisa está ligada com a outra. Então, quanto mais as crianças hoje estão sedentárias, confinadas, não exercitando o movimento, o equilíbrio, mais dificuldade depois elas têm de ter domínio corpóreo. Às vezes não dão conta nem de ficar sentada numa carteira. Ou, como você disse, elas correm e vão derrubando as coisas estabanadamente, sem querer isso, né? Não é intencionado. Mas isso mostra o quão pouco elas estão de posse do próprio corpo com domínio dele. Uhum. Muitos destes processos que hoje se referem a diagnósticos sindromáticos, né? Sindrômicos, síndrome de déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é o mais badalado aí. Mais badalado. Às vezes isso tem a ver com a própria descida encarnatória, com o alcançar domínio do próprio corpo, de já estar tão presente no corpo quanto deveria. Então, às vezes, as etapas desse processo não foram cumpridas de uma maneira satisfatória. Então, você diz esse processo que é essa individualidade tomar posse desse corpo? Exatamente. Exato. Então, talvez nem todos estejam familiarizados com isso, né? E eu já estou falando, presumindo que sabem. Enfim, na antroposofia, a gente entende o ser humano como dotado não só de um corpo físico, mas de uma alma, de uma individualidade espiritual. E para que essa alma, esse espírito vão penetrando o corpo e fazendo dele a sua morada, o instrumento, né, que fundamenta a sua encarnação, a possibilidade de fazer vivências e aprender delas na Terra, é necessário também haver como que uma interface
que prepara o leito no corpo físico para esse germe anêmico espiritual. E essa interface é o que a gente chama de corpo vital, é o que preenche de vida o corpo físico, substancial, estrutural. E esses âmbitos da nossa organização, da nossa entidade humana, eles não se emancipam ou nascem todos juntos. Quando a criança nasce, isso significa o corpinho dela, que nem está totalmente pronto ou maduro, alcançou um grau suficiente de autonomia para se emancipar do envoltório materno. Vai prosseguir no seu desenvolvimento, ainda se capacitando e amadurecendo. Mas ele já pode fazê-lo, né, emancipado. Então, ele nasce. Quando ele estava lá no ventre materno, os pulmões estavam colabadinhos. Todo o oxigênio e a nutrição que o bebê necessitava vinha através da barreira placentária, filtrado do sangue da mãe. O oxigênio não vinha pelos pulmões, que estão fechados. A criança não está respirando ar, né? Ela está envolta em líquido amniótico. Mas quando clipar o cordão umbilical e cortá-lo, ela vai ter a sua primeira inspiração. O ar entra queimando, por isso que muitas vezes a criança chora. Mas isso pode ser feito de uma maneira, né, como no parto Leboyer, que reduz esse choque respiratório, choque de temperatura e outros choques que fazem parte do nascimento. Mas o que eu quero dizer é, com esta primeira inspiração, esse germe anímico espiritual que paira ao redor e acima, começa um processo de compenetrar o corpo. É como se a gente maravilhosamente repetisse o ato da criação, né? Antes, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, então a criança está ali, né? O corpo do barro, né? Quer dizer, da substância terrestre, está sendo constituído e envolto em líquido. Agora que ele nasce, né? Esse hálito divino, esse sopro do vivente que vai habitá-lo, começa a compenetrar o corpo. Mas ele não o faz de uma maneira imediata. Ele vai levar um tempo realizando isso, né? E quando justamente esse corpo vital que permaneceu envolto, né, na matriz, no envoltório materno, sobretudo, quando ele está maduro, vocês veem que a criança nasceu fisicamente, mas do ponto de vista vital, ela continua dependente, não é? Então, quando a criança está trocando os dentes, a dentição de leite para os dentes permanentes, é o momento que se evidencia a emancipação desse corpo vital. Esse corpo vital é ele quem vai edificando, né, o próprio corpo físico e fazendo as transformações que esse corpo vai sofrer ao longo da sua existência. Primeiro, ele ainda tem que crescer, ele ainda vai alterar sua silhueta, ele ainda vai amadurecer outros órgãos, e de tudo isso participa essa organização vital. Só que, vejam que importante, na medida em que ele termina de edificar um determinado segmento corpóreo, parte dessas forças vitais pode agora se desprender dessa região do corpo físico. Uma parte tem que ficar ali para manter a estrutura, para a manutenção dos processos. Mas aquilo que já está edificado, estas forças agora podem se colocar à disposição de um trabalho na consciência. Por isso vocês vão perceber que a criança pequenininha é muito vital, mas tem pouca consciência. Ao longo da vida, nós vamos metamorfoseando força de vida em consciência. E então é exatamente com a emancipação desse corpo vital, com a troca dos dentes, que órgãos da cabeça alcançaram, né, um grau dentro do seu processo de edificação, de construção, que permite que agora certas forças possam se colocar para um trabalho intelectual. Sim. Então, neste momento que a criança estaria pronta para um trabalho que vai apelar para estas forças, no caso, a alfabetização.